e abra suas Bíblias em Esdras capítulo 7, versículo 6. Iremos fazer duas leituras. A primeira vai ser em Esdras capítulo 7, versículo 6, até o versículo 10. E depois iremos para Neemias capítulo 8, versículo 1. Esdras capítulo 7, versículo 6. Quem dos amados irmãos encontraram, digo amém. Vamos ler. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor, Deus de Israel. Segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Neemias capítulo 8, versículo 1, diz-nos o seguinte: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alfa até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, em que inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém. Queridos jovens, nesta oportunidade, procurei eu uma palavra para trazer para vocês. E certo que quando se prega para jovem, a gente percebe que sempre é aquelas mesmas mensagens. Não que isso venha, não estou querendo rebaixar os textos bíblicos, mas sempre quando se prega para jovem, aquelas passagens de Josué, sede forte, seja corajoso, aquelas passagens de Romanos capítulo 12, mas nesta oportunidade eu procurei trazer algo diferente nesta noite, algo mesmo do coração de Deus. Estando eu lendo o livro de Esdras, sempre me comoveu ao ler esta história, porque o livro de Esdras e o livro de Neemias, eles são parte de um compêndio só. O livro de Esdras vai contar-nos a história do povo que vem do exílio babilônico. Todos nós sabemos que no dia em que Salomão, ele fez o templo, a casa do Senhor, o Senhor Deus havia dito a Salomão, Salomão, após fazer toda aquela festa, após fazer todo aquele sacrifício, vemos, então Deus agora falando com Salomão, Salomão, meu filho, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face,
e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Então, porém, se vós se desviastes e deixastes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim como esta casa e com aqueles que nela estão? E dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a ele, e o serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. É interessante quando lemos isso aqui, que parecia que Deus estava prevendo o que Israel iria fazer. Antes do exílio babilônico, Israel, no tempo do grande profeta Isaías, era um povo que estava na presença, era um povo que aparentava estar na presença, era um povo que ia para o templo, sacrificava, mas o seu coração, os seus sentimentos, não era sentimento de arrependimento, era apenas uma lacuna ali naquele momento que eles estavam cobrindo, era apenas um culto feito por tabela. E Deus, ele não quer ser adorado desta forma. O nosso Deus não quer ser adorado simplesmente com vozes bonitas. O nosso Deus não quer ser adorado simplesmente com a letra bonita, com lindas canções. Devemos ter sentimento ao adorar o nosso Deus. Isto que falta muitas das vezes nesta geração. Esta geração é uma geração de grandes cantores, de grandes pregadores, mas será se o sentimento deles está voltado para o Senhor da palavra? Não vemos tantos escândalos acontecendo nesta geração, pastores e cantores envergonhando o nome de Jesus Cristo, por causa da falsa impressão que eles deixam. Mas é isso que estava acontecendo no contexto em que vos prego. Isaías então pregava: o que vale a multidão de sacrifícios, o que vale a multidão de seus sacrifícios, o Senhor está ruminando, o Senhor está vomitando, o Senhor já não quer mais. Vocês serão levados em cativo pelo rei da Babilônia. E diante disso, o povo não acreditou. O povo pensava que eles estavam bem, porque até então, na época do profeta Isaías, quem reinava naquela época era o grande rei Uzias. Quem lê a história de Uzias sabe melhor do que eu, que Uzias foi o que trouxe grande desenvolvimento para a nação de Judá. Judá era uma das nações mais respeitadas no tempo de Uzias. Era uma nação que conseguiu muita economia por causa dos avanços na agricultura. Porém, era uma cidade rica, mas não tinha a presença de Deus. E quando o grande rei Uzias morre, a nação fica fica destruída. Ela fica com medo. Ela fica acabada. E diante disso, o que eu acho interessante é que o povo fica ali oprimido. O profeta Uzias, o grande rei Uzias morreu. Agora o que será de nós? E é interessante que no capítulo 6 do livro do profeta Isaías,
Ele, quando estava indo para o templo, ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A orla da sua veste enchia os umbrais do templo. E eu via serafins que voavam acima dele. E eles clamavam, dizendo um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor. E a sua glória, o seu poder enche toda a terra. Isaías, naquele momento, é interessante, irmão Amarinaldo, que Deus parecia que estava querendo mostrar para Isaías: Isaías, meu filho, o rei Uzias morreu. O rei Uzias, aquele que foi grande entre o meu povo, aquele que foi grande entre as nações da terra, morreu. Mas eu sou o verdadeiro rei de Israel. Eu estou assentado no alto e sublime trono. O meu nome é adorado. O meu nome é glorificado. E sabe o que eu acho interessante nisso? Que Deus, estando no alto da sua glória, vemos que Isaías foi antes de Ezequiel. E Ezequiel, quando tem aquela visão, Deus ainda permanece no trono. E muitos anos depois, um apóstolo por nome de João, o grande apóstolo, na ilha de Patmos, ele ainda assim vê o Senhor assentado no seu trono. Passam reinos, passam gerações, passam eras, mas o nosso Senhor, Ele ainda está sentado sobre o seu trono. Ele ainda está no comando da terra. O escritor aos Hebreus nos declara que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o Deus que nós servimos. E diante disso, o povo se desviou. O povo deixou os caminhos do Senhor, até entrarmos na história de Jeremias. Jeremias, grande profeta, um dos mais respeitados de todas as nações, um dos mais queridos de Israel e mais respeitados até hoje. Jeremias, quando pregava, ele dizia: o juízo do Senhor vem contra vocês. O juízo do Senhor está vindo contra vocês, ó casa rebelde. E também, na mesma época, o profeta Abacuque também clamava por justiça, por causa da idolatria, por causa das mentiras, por causa da corrupção dentro e no meio dos líderes religiosos. Israel, ela se afundou em uma apostasia horrível. E diante desse cenário, no ano 597, Deus levanta um homem por nome de Nabucodonosor para levar o reino de Judá. E é triste, amados irmãos, essa história. Israel, que era querida pelas nações, Israel, que tinha um templo mais lindo daquela época, agora é levada cativa. Israel, que era o grande cartão postal, porque era uma nação considerada que teve o rei mais sábio de toda a história, agora se encontra cativa, se encontra presa. Passa 70 anos na Babilônia, sendo humilhada. Quem lê os salmos dos degraus, os cânticos dos degraus, vê que era um povo que estava no exílio, mas não tinha vontade de cantar. Guardaram as suas harpas, não tinha mais alegria dentre o povo. Mas tudo isso foi para se cumprir a profecia do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou o seguinte: que aquele cativeiro serviria para purificar o povo dos seus pecados. E realmente isso aconteceu. Quando, em 558, o povo volta novamente para a terra de Judá. E ali, queridos e amados irmãos, eles voltam desanimados, tristes, muitas vezes até alegres,
porque estavam voltando para a sua casa, mas tristes, porque não havia mais o templo, porque perderam as suas casas, porque perderam os seus familiares, mas voltaram. E dentre eles estava Zorobabel. Zorobabel significa aquele que é nascido na Babilônia. E ele vindo com um povo ali na terra de Judá, ele então, a primeira coisa que eles fazem é o altar de sacrifício, porque eles entendiam que diante de todas as nações que estavam diante deles, eles necessitavam de voltar ao Deus da aliança. E é interessante que Zorobabel ali construindo os altares, ele então lança os fundamentos do templo. O templo cresce, o templo é erguido, é construído. Foi uma alegria entre os filhos de Israel. A Bíblia nos diz que aqueles que viram o primeiro templo, eles ficaram chorando, porque eles viram o primeiro templo e viram que, em comparação do templo de Salomão para o templo de Zorobabel, o templo de Zorobabel era uma choupana. Mas Ageu, ele diz o seguinte: Ageu, ele conforta o coração de Zorobabel. Ageu, ele dá força para Zorobabel. Zorobabel construiu o templo, porque a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Amados irmãos, isso é forte, porque até então, no segundo templo, não havia arca da aliança. No segundo templo, os utensílios, a maioria foram perdidos. Parecia que a glória do Senhor não estava mais. Mas o profeta Ageu diz: Zorobabel, faz o templo, porque neste templo virá glória maior do que no primeiro. E é interessante, amados, que diante disso, 50 anos depois, o rei assírio, por nome de Artaxerxes, envia o grande escriba, homem dedicado na leitura da palavra, para agora reorganizar e restabelecer a vida espiritual do povo. E diante disso, queridos e amados, diante deste cenário, o grande escriba Esdras, que também era sacerdote, ele vem à casa de Judá e ali ensina a palavra de Deus. Amados irmãos, o livro de Esdras, ele nos mostra nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6, um relatório de como foi construído o templo. Mas no capítulo 7, ao último capítulo do livro, Esdras nos mostra o grande avivamento que aconteceu no meio do povo por causa do ensino da palavra. Nos nossos dias, trazendo para os nossos dias, às vezes queremos avivamento em grandes eventos, queremos avivamento em grandes festas, mas esquecemos do principal, que é a palavra. Um avivamento é impossível no meio de uma geração que não teme a palavra. Um avivamento é impossível em uma geração que não treme diante da palavra, que não teme o ensino da palavra. Eu achei muito lindo aqui, quando o jovem trouxe a saudação e disse: eu tremo, eu fico nervoso, porque realmente, amados irmãos, quando estamos pregando a palavra, que não é brincadeira. O pregador, quando está pregando, não é brincadeira, é algo sério. Existe uma dificuldade, porque logo os textos são milenares, e para trazer para o nosso contexto atual é muito complicado. É por isso que a Bíblia, como diz o apóstolo Paulo, ela não se discerne naturalmente, porque o homem natural entende somente as coisas dos homens. A Bíblia se discerne espiritualmente,
porque o Espírito penetra as profundezas de Deus, quanto mais nas profundezas dos homens. É por isso, queridos e amados irmãos, que a palavra de Deus ela é comparada a um martelo que esmiuça a pedra. Não há coração pesado, não há coração quebrantado, não há coração duro que não sucumba pelo poder da palavra. E foi por meio da palavra que Esdras trouxe grande avivamento sobre a casa de Judá. Foi por meio da palavra, foi por meio do ensino das sagradas escrituras que Esdras trouxe um avivamento naquele lugar. A palavra, amados irmãos, ela tem esta importância. O povo havia esquecido dos estatutos, mas pense, veja bem, que diante desta dificuldade espiritual que o povo estava passando, só foi Esdras chegar e ensinar a palavra, que eles passaram a entender e passaram a confessar os seus pecados. Vocês lembram do que está escrito em Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo, por meio do ensino da palavra, eles confessaram os seus pecados. O povo, pelo ensinamento da palavra, eles entenderam que estavam errados. Não há avivamento sem convenção, não há avivamento sem convertimento, não há avivamento sem aceitação de que está errado, não há avivamento sem reconhecimento do seu pecado. Só podemos ser avivados se reconhecermos os nossos pecados e nos convertermos a Ele. Avivamento não está voltado, como eu disse, para grandes festas. Avivamento está voltado para um espírito e um coração quebrantado na presença de Deus. É impossível, queridos e amados irmãos, sermos avivados se não nos converter dos nossos maus caminhos. É interessante quando Paulo, ele escreve dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, ele sendo grande, pequeno, pobre, rico, velho, menino, criança, bebê, todos são culpados. Todos precisam se converter. E o verdadeiro avivamento, amados irmãos, no dia de Pentecostes não foi o falar em línguas estranhas, não. O avivamento que Deus quer trazer para o seu povo não é avivamento de grandes espetáculos e de sinais, não. O avivamento que Deus quer trazer no meio do seu povo é o avivamento por meio da palavra. Quem não lembra do que aconteceu com Jesus, quando foi julgado por Pôncio Pilatos, governador, e estando lá, por ocasião, não sei, estava também o tetrarca da Galileia. O tetrarca da Galileia leva Jesus para a sua casa, a fim de que Jesus fizesse um milagre. Herodes então fala, Herodes fica alegre quando vê Jesus e pede para Jesus fazer um sinal. Mas o que eu acho interessante, irmão Nelson Nedes, que o intuito do evangelho não é fazer grandes maravilhas, não. O intuito do evangelho é convenção. O intuito do evangelho é pecadores se arrependendo. O verdadeiro avivamento é quando uma geração se arrepende, é quando uma geração busca, assim como estes buscaram nos dias de Esdras. Eles reconheceram os seus pecados e se voltaram para Deus. O que eu acho ainda mais interessante é que Jesus diz que João Batista, dentre os filhos de mulher, ele é o maior. E eu me perguntei o porquê Jesus falou isso. A gente vai olhar o ministério de João Batista não curou ninguém. Você olha para o ministério de João Batista, ele não fez nenhum milagre. Mas o que eu acho interessante, irmão Nelson Nedes,
é que João Batista ele é considerado o maior dos profetas por causa da sua pregação. E qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do eterno? Ou quem vos deu a ideia de que podem fugir da ira de Deus? É só por meio da palavra, amados irmãos, é só por meio da pregação deste evangelho que o pecador se converte, que o verdadeiro avivamento acontece. É por meio da pregação do evangelho. Fiquem de pé, estou encerrando. Que venhamos tremer e temer o peso da palavra. Esta palavra que por muitos sofreram para que esta palavra estivesse em nossas mãos. O que eu acho interessante, irmão Carlos, que em Israel tem uma árvore chamada tâmara. E a tâmara, amados irmãos, é interessante que aquele que planta a tâmara, ele não come, porque ela demora cerca de 100 anos para crescer. Isso aqui é fruto, amados irmãos, de pessoas que não desfrutaram. Profetas que falavam que aí vem um homem que restaurará a espiritualidade do povo de Israel. Aí vem um menino nascido da virgem. Homens que profetizaram, mas nunca viram as promessas de Deus. É interessante quando eu leio Hebreus, ali no capítulo 11, em que ele vai trazer a galeria dos heróis da fé. E ele começa a citar Abraão, Abel, todos estes morreram, mas confiando na promessa. E diante disso, queridos e amados irmãos, que venhamos estar dispostos para plantar tâmaras. A verdadeira noção de cristianismo é a que Jesus fala, que uma semente para dar vida, ela precisa morrer. Uma semente para crescer uma grande árvore, ela precisa morrer. Diante destas palavras de Jesus, eu te pergunto, você está disposto a trazer frutos para a geração futura? Eis que o Senhor levantou uma geração de jovens, jovens que temem a palavra, jovens que têm a palavra no seu coração. E diante disso, queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo ele diz: os gregos buscam sabedoria, os judeus sinais, mas nós pregamos a Cristo, o crucificado. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego. Porque o justo não vive pelas obras que tem, mas pela fé. É por meio da fé, queridos, é por meio da obediência da palavra, é por meio da fé que temos neste livro sagrado, que conseguiremos alcançar a vida eterna. A verdade é que todos conheçam a Jesus Cristo pela pregação da palavra. Feche os seus olhos. Querido, maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos, Senhor, na Tua presença. Queremos Te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos na Tua presença, de estarmos pregando a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar no coração deste povo, assim como foi nos dias de Esdras, que por meio do ensino da Tua palavra, trouxe um grande avivamento no meio do povo. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Senhor, que o nosso entendimento das Escrituras venha crescer,
para a honra e louvor do teu nome. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Continue.